Hoje foi um dia daqueles que a gente não gosta muito de compartilhar aqui no trabalho. Eu vinha em um processo de abertura de uma nova empresa e na verdade era um sonho de criança assim de abrir essa empresa. Literalmente fazia mais ou menos uns 12 anos já que eu vinha esperando para fazer isso e eu achei que agora eu realmente ia conseguir fazer. E enfim, algumas semanas trabalhando, estudando e tentando entender o projeto e como que isso ia funcionar, hoje eu acabei de perceber que na verdade não tem como fazer agora, é inviável. Por vários motivos. Pela nossa realidade econômica no Brasil, pela disposição de trabalho, tempo, dinamismo e estoque e logística para a empresa, vários motivos que não fazem sentido do ponto de vista econômico. Pensando que uma empresa serve entre vários fins para também te dar lucro, às vezes é necessário a gente abrir mão da vaidade, né? Tipo, o que um bom empresário deve pensar é que a empresa tem que cumprir o seu papel e o seu papel não é satisfazer uma vaidade que a gente tem. Então, que a finalidade de uma empresa não é satisfazer o ego do empresário, mas dentre vários motivos também dá lucro. E então essa finalidade deve vir antes da necessidade de aparecer uma vaidade ou algo do tipo. E essa empresa, na verdade, não ia funcionar dessa forma. Ela ia acabar que não estava a nossa previsão, não estava nos fornecendo lucro tanto quanto necessário para que ela conseguisse continuar existindo. E então para mim não faria sentido. E a gente nunca quer esse tipo de notícia, cara. A gente nunca quer pensar que as coisas vão dar errado, que as coisas não vão sair como o nosso planejado. Na verdade, pouquíssimas coisas acontecem exatamente como a gente gostaria, mas a gente vive a ilusão de que tudo é como nós, tudo deveria ser como nós queríamos, enquanto na verdade quase nada é como a gente planeja. A verdade sobre o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos é que nós estamos muito mais presos à nossa aparência do que a quem realmente a gente se torna. E, e isso, na verdade, é uma pedra amarrada no nosso pé. Porque a gente não precisa necessariamente escolher um caminho difícil, mas a gente precisa parecer que escolheu um caminho difícil e mesmo assim perseverou. E isso leva a gente sempre para o caminho mais confortável. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas na minha cabeça faz sentido. Ultimamente, eu tenho tentado escolher sempre pelo caminho mais difícil. Porque o caminho mais difícil, na verdade, ele tem um grande benefício que outros caminhos de facilidade não têm, que é a capacidade de calejar nossa mente para um lugar novo e para novos desafios. Eu tô lendo a biografia do David Goggins, esse aqui, e assim de verdade, se eu puder te recomendar um livro e se tu gosta de biografias, esse aqui vai te surpreender demais. Eu gosto bastante desse tipo de livro assim, de história, de biografia, por vários motivos e esse aqui em específico ele é muito massa porque ele é um livro muito aplicável, assim, ele tem várias lições e desafios durante o livro. E a história desse cara é muito da hora porque ele não tem aquela fantasia de te mostrar uma imagem perfeita dele próprio e te fazer colocar ele num pedestal como um exemplo de vida. O cara é sim um exemplo de vida, mas ele acentua todos os erros e falhas, todos não, né, mas grandes erros e falhas que ele teve ao longo do processo de vida dele, que atrapalharam e atrapalharam muito, e coisas que inclusive ele frisa que não devem ser repetidas, porque foram erros que ele teve, mas ele não se inocenta desses erros, e porque ele fala sobre escolher o caminho mais ele fala sobre escolher o caminho mais difícil e a capacidade que isso tem de calejar a nossa mente. E por que a gente deveria calejar a nossa mente? Porque ela se torna uma mente mais prática depois. E nos dias difíceis, como por exemplo hoje foi um dia difícil aqui no trabalho, a,
uma mente calejada é capaz de persistir e, e olhar para onde se deve olhar. Esses dias atrás eu escutei uma frase e essa frase se aplica muito bem aos dias ruins. Siga o plano e não o seu humor. Siga o plano e não o seu humor. O seu humor vai mudar, o plano não pode mudar. E quando a gente idealizou em abrir essa empresa, eu principalmente por ser um sonho meu de infância, eu tava muito bem humorado, cara. Eu tava muito empolgado para isso acontecer. E hoje que não deu certo, eu tomei então a decisão de que não faria mais, desse abrir a mão desse sonho com aspas gigantescas, né? Entenda como quiser. Ah, Hoje então, tomando essa decisão, foi um dia assim que, pô, a vontade era de não trabalhar, de deixar isso quieto, de fazer algum outro rolê, de largar de mão de algumas outras coisas, abrir mão. A gente não tem vontade de fazer dieta, a gente não tem vontade de treinar, a gente não tem vontade de fazer nada. Mas o plano tem que ser seguido e não o nosso humor. Seja quando o humor está bom ou quando o humor está ruim. E embora isso não tenha funcionado, nós seguimos o plano. E o plano é continuar com os olhos nos nossos objetivos que foram desenhados antes. Ah, o apóstolo Paulo diz que sabe o que é ter pouco e sabe o que é ter muito. Quando Deus abençoou Abraão, ele abençoou a sua descendência. Assim foi com Isaac, assim foi com Jacó, que se tornou Israel, que se tornou os seus 12 filhos, os representantes das 12 tribos, e o povo de Israel foi constituído a partir da bênção de Deus sobre Abraão. Mas Abraão seguiu o plano e não o humor. Isso aí, gente. Encontro vocês aí no nosso próximo vídeo.